Olá, meus amigos, uma excelente noite. Estamos agora para a leitura do 16º dia do livro Uma Vida com Propósito. Ontem nós tivemos plateia, mas hoje nós não temos. Poderia ter, mas não temos. Seguinte, o título diz assim: um lugar ao qual pertencer. Considere que o título desse propósito que nós estamos lendo, o principal, é: você foi formado para fazer parte da vida de Deus. Então você percebe que existe uma abordagem no sentido de direcionar você para um propósito. Então tem a apresentação do que significa você ser filho, do que significa você fazer parte da família. Depois você tem um breve resumo do que diz para você o que realmente tem que importar. E agora nós vamos para um lugar a qual nós pertencemos. É importante que tenha essa compreensão dessa sequência, analisemos ela. Faça um exercício toda vez que você ouvir alguma coisa que chamar a tua atenção. Não deixe isso passar despercebido. Coloque um pausa. Isso pode ser agora em relação a esse vídeo, pode ser em qualquer outro lugar, um filme que você está assistindo, um livro que você está lendo, um assunto que você ouviu, uma conversa de alguém, enfim, você anota, procura entender um pouco mais sobre isso. Essas coisas não vêm em direção a você de forma aleatória, entende? É importante que nós tenhamos essa compreensão que tudo conspira para o bem daqueles que amam, que servem, que buscam a Deus. Então, quando nós estamos nos direcionando para um propósito, coisas começam a vir ao nosso encontro, porém nós precisamos ter essa luz, nós precisamos ter essa compreensão, esse entendimento de querer buscar com mais profundidade aquilo que está sendo apresentado à nossa frente, procurar entender, pesquisar, estudar, ou orar, clamar, buscar uma revelação, buscar uma visão, até que nós possamos ter a compreensão exata daquilo que Deus quer nos falar, nos mostrar ou nos avisar até. O título: um lugar ao qual pertencer. Está escrito em Efésios 2, verso 19 o seguinte: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Está escrito em 1 Timóteo, verso 3, 15 o seguinte: a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, verso 18. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privados de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados, juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. É tudo junto, amigo. Não tem essa de que ser para um lado. É muito importante que, por exemplo, na vida de um casal, tenha a ideia do que definitivamente significa viver em unidade. Às vezes a gente fala: olha, eu sou muito unido com a minha esposa. Só que existe uma diferença entre unido e unidade. Eu tenho um exemplo que eu vi e eu vou replicar ele aqui. Se você pega um saco de laranja e as laranjas estão todas juntas dentro do saco, isso caracteriza de que elas estão unidas. Se por um momento você rasga esse saco, qual que é a expectativa dessas laranjas começarem a cair pelo chão e elas ficarem juntinhas novamente? É impossível. Existe a possibilidade de ela cair e começar a enfileirar uma atrás da outra? Não tem? Então é esse sentido que é a palavra mais importante, a unidade. A unidade que a laranja não é capaz de executar quando ela é rasgada e lançada ao solo. Então tem o unido e tem a unidade. Unido é estar junto. Unidade é estar unido no propósito, é estar em comum acordo para algo maior. Isso é muito importante. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis.
e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, verso 5. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros do seu corpo, a igreja. Somos membros do seu corpo, a igreja. Observa C.S. Lewis que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. Romanos 12, 5. As lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar lista de malha direta. Na igreja, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Isso está em Romanos 12, do verso 4 ao 5, também está em Coríntios 6, 15, do verso, e depois também em Coríntios 12, do verso 12 até o 27. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do corpo cumpram seu propósito, precisamos estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte da igreja local, de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontramos significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Romanos 12, do verso 4 ao 5. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Efésios 4, verso 16. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e outras reuniões dos irmãos da fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz não preciso da igreja é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Efésios 5, verso 25. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. 2 Coríntios, verso 11, capítulo 11, verso 2, também está em Coríntios 12, 27. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto da tua noiva. Ou eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus amou. A Bíblia diz: amem sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecado. Coríntios 5, verso 1 ao 13. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem um corpo, a ovelha sem um rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender na Bíblia quando diz, e pertence à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios 2, verso 19. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criam muitos órfãos espirituais, os crentes peregrinos, ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja para outra sem filiação.
responsabilidade ou compromisso. Muitos creem é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local, mas Deus discordaria veemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Gálatas 3:28. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo do Senhor. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Isso está em Coríntios 12, verso 26. Somente pelo contato regular com fiéis comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. Isso está em Romanos 12, verso 4. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos, uma disposição para amá-lo da mesma forma que Jesus o amou. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a participação nas ilimitadas atividades da igreja local desenvolve a musculatura espiritual. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Efésios 4:16. As expressões uns aos outros ou um dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser membro, do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local com quem você vem Com quem você vem agindo dessa forma? Essa é a pergunta. Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências. Mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos, pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta nos relacionamentos. Precisamos mais do que a Bíblia, precisamos mais que da Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus está lhe ensinando, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério, e o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. 1 Coríntios 12:7. A comunidade local é um lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional a seu serviço no corpo local. Jesus nos prometeu edificar seu ministério. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, usa o corpo espiritual do seu Filho.
A igreja é o instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando-nos uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza a sua obra no mundo por meio de nós, e a cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma isso em Efésios 2:10. Ele criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo, e a Ele nos unimos nesta obra grandiosa e a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Essa é a primeira parte do livro Uma Vida com Propósito, o capítulo do dia 17. Nós iremos ler logo em seguida a segunda parte desse título, que está intitulado Um Lugar ao Qual Pertencer. Até mais!